Fala galera, bem-vindos a mais uma cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre o melhor do cinema argentino. Então, vem comigo. Para muitos, o cinema argentino é muito melhor que o cinema brasileiro. E eu posso te dizer que o cinema argentino, sim, ele é melhor que o cinema brasileiro e não é melhor que o cinema brasileiro. Por quê? Porque o cinema argentino, eu acredito que ele tem muitas histórias humanas e universais. Os roteiristas e os diretores conseguem trabalhar essas histórias de uma maneira muito mais universal, de uma maneira muito humana, retratando histórias que fazem qualquer pessoa se sentir parte daquela narrativa. Então, isso faz com que o mundo todo consiga se espelhar naquelas obras. Diferente um pouco do cinema brasileiro, que sempre tende a ter uma linguagem um pouco mais tradicional, um pouco mais bairrista, de certa forma, em muitos dos seus filmes. O que, de certa forma, ajuda também a criar e dar uma originalidade, porque o Brasil é rico de cultura de estado, rico de culturas diferentes de cada localização do nosso grande país. Eu creio também que a parte da cultura da Argentina, muito ligada aos livros e à leitura, porque é um país que sempre leu muito, faz com que eles saibam desenvolver melhor as ideias, escrever melhor os roteiros, por causa que a leitura influencia bastante, né, junto com a educação. Como sabemos, o brasileiro não lê muito e também não tem uma educação muito boa. Então, isso afeta bastante na hora de desenvolver e escrever suas histórias. Especialmente para fazer ideias e produtos universais que possam estourar mundo afora. Então a gente acaba se apegando a essas histórias e a esses filmes muito bons argentinos, porque eles chegam de uma maneira um pouco mais fácil e mais direto para a gente. Com isso, eu separei 3 grandes filmes, 3 dos melhores filmes do cinema argentino dos últimos anos, que eu trouxe aqui para vocês. Vou começar por um dos meus favoritos dos últimos tempos, chama Abutres. É um filme de 2010, estrelado por ninguém menos como Ricardo Darín. Esse filme, ele conta a história de um ex-advogado, o Sosa, que agora ele meio que trabalha, entre aspas, dando golpes em cidadãos comuns. Como que ele faz isso? Ele vive de ser atropelado, de forjar acidentes de carro, né? Ou batendo, ou sendo atropelado, de diversas formas. E o que acontece? Com isso, ele ganha a indenização batida, né, dos esquemas que eles fazem com os acidentados. Com isso, eles ganham a indenização de quem ele está enganando, a pessoa que o acidentou. Aí ele se apaixona por uma mulher que é uma socorrista, né, que é uma dessas moças que trabalham no SAMU. E essa moça, ela também tem um passado um pouco misterioso. Tá? Mais um filme do grande Ricardo Darín, que faz um personagem totalmente sem escrúpulos, né, que ele fica totalmente perdido na vida, porque ele perde o seu grande amor, que era advogar, e ele fica fazendo esses esquemas, e até que ele bate de frente com essa máfia, né, com esse cartel de estelionatário, de golpes com pessoas que acabam se acidentando, e muitas coisas vão acontecer. É um trabalho muito legal do Pablo Tapreiro, que é um grande diretor do cinema argentino, já fez alguns outros filmes bem interessantes, né, como Família Rodante, entre outros. E tem também uma bela atuação da Martina Guzmán, que faz a socorrista, e eles têm uma química bem interessante com o Ricardo Darín, que faz um personagem totalmente, digamos assim, não é um cara mau, mas um cara muito complexo, né? De certa forma é um personagem ruim, né? De índole ruim, né? Ele está perdido totalmente, e é diferente do que geralmente o Ricardo Darín faz em seus papéis, né? Apesar de ser um cara que já fez muitas coisas.
esse é um dos papéis bem mais complexos assim que ele vive, porque esse personagem vive de decisões muito polêmicas e difíceis. É um filme bem difícil, né, bem real assim as situações que eles passam, né? A câmera do Ricardo Darín, ela dá um movimento muito interessante na linguagem narrativa do filme, porque ela é uma câmera na mão que acompanha muito bem a intensidade e o agito das situações, né? Bem parecido com a mental e com a personalidade do personagem principal, que é o Sosa. Então assim, é muito, muito legal, é muito bom. Baseado em fatos verídicos da época que foi feito lá em 2010, atualmente ele está na Argentina, né? Mais de 8 mil pessoas se acidentavam e morriam com acidentes de carro por ano na Argentina. Então existe um cartel em cima dessas mortes e dessas indenizações. É uma história muito doida. E ele está no Star Mais também. Todos esses filmes argentinos estarão no Star Mais. Fique ligado. Aí temos um conto chinês, no mais uma sessão Ricardo Darín, que é um filme muito divertido. É uma dramédia muito bacana, uma comédia dramática, que conta a história de um conto chinês, conta a história de Roberto, um dono de uma loja de ferramentas em Buenos Aires. Ele é um cara todo certinho, com as suas manias de ser, com suas dogmas de coisas de arrumação, de vida, não gosta de novidades, gosta de tudo do jeito como tá, chato, todo pragmático, até que a sua vida muda quando um chinês que não sabe falar espanhol vai pedir ajuda e vai precisar da ajuda dele para encontrar os membros da sua família que estão vivendo em Buenos Aires. E a vida desse Roberto muda totalmente e a gente passa a ver um filme muito divertido, muito hilário, porque o Roberto é um cara que tem um jeito muito único e ele, para viver com um chinês e ajudar esse chinês, vai passar por muitas peripécias e os dois acabam tendo uma química muito engraçada, né? Porque os dois não conseguem se comunicar e o Roberto é um cara muito rabugento. Dirigido pelo Sebastian Boristain, tem um texto muito interessante, muito bem escrito, uma comédia de situação bem legal, bem divertida. Outra coisa que é muito interessante é ver o Ricardo Darín atuando em comédia e nessas situações bem divertidas. E é um filme que é leve, bom para assistir com a família, para assistir com todo mundo no domingo à tarde. Também está no Star Mais. Depois temos Nove Rainhas. Se você não assistiu, é um traje. Saia daqui. Não saia não, porque eu estou fazendo esse vídeo justamente para você que não assistiu, que perdeu esse filme. São 3 filmes muito importantes da década do cinema argentino, né, do século do cinema argentino. Mas o Nove Rainhas é o principal, porque foi dele que surgiu o Ricardo Darín, é onde ele estourou. Eu posso falar muito da história desse filme, porque o que eu falar pode dar spoiler. Esse é um daqueles filmes que não pode se contar muito, porque tudo nele é importante estar atento na história, e é um filme muito interessante. Golpistas vigaristas tentam vender uma coleção de selos falsos para um colecionador, tá? Tentam dar um golpe em um colecionador e algumas coisas vão acontecer, tá? Esse filme é daqueles de tirar o fôlego, de um suspense, de você ir tentando entender o que está acontecendo desde o começo. É incrível, não deixe de assistir. É um dos grandes filmes do cinema argentino, já foi refilmado nos Estados Unidos, mas não deu certo, então não deixe de ver no Star Mais essas 3 grandes películas do cinema argentino: Abutres, Nove Rainhas e Um Conto Chinês. Nove Rainhas é um filme leve, um filme de golpe, uma coisa meio, talvez, assim, aqueles
Os Homens do Segredo, uma coisa mais desse estilo. E os outros dois, um mais leve, um conto chinês, e o outro um pouco mais pesado, um drama mais pesado sobre vida social e máfia. Então, um grande abraço. Se quiser ver mais dicas de filmes, siga aí, deixe seu comentário e tamo junto.